CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, a Casa do Amor. Estamos reunidos mais um dia aqui, mais um sábado, para estudarmos a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o estudo ficará a cargo da nossa companheira Eloá, que vai desenvolver as questões, e no momento dos passes, a Conceição vai fazer o nosso desenvolvimento também. O estudo hoje será em torno do Livro dos Espíritos, da questão 568 a 575, e o Evangelho na leitura do capítulo 10, o item 1 e 4. Vamos a alguns avisos importantes. Meus irmãos, o CEAP tem uma rifa, que é uma cesta do Dia dos Namorados. E toda a renda vai ser revertida para casa nesse período. Tá? Então, custa apenas R$20 e tem direito a 2 números. Vai ficar ali na livraria, separadinho para vocês. É importante que a gente auxilie a casa, tanto com o voluntariado, com esse auxílio. Porque tudo que é angariado é revertido para a obra social. Quem é esse voluntário? Voluntário é aquela pessoa que dedica parte do seu tempo para ajudar outro, para ajudar uma outra pessoa, que faz uma caridade. E o que é preciso? Não é necessário passar o dia em uma instituição de caridade ou aqui no CEAP, estou falando mais do CEAP. 1 hora por dia já é suficiente, né? Nós temos aí 7 dias por semana. Se nós tivermos um pouco de organização, 1 horinha que a gente consiga ceder para vir ao CEAP e ajudar é muito importante. Não precisa qualificação técnica, não precisa nenhum tipo de direcionamento, basta ter boa vontade. Não é? As casas espíritas, em sua maioria, sobrevivem por voluntários. São as pessoas que fazem ali a obra social, que dão aulas, que fazem toda a parte de organização para as pessoas carentes, né? O CEAP hoje faz a assistência a mais ou menos 300 famílias carentes da região aqui de Vargem Pequena. Então, muito trabalho, muito trabalho. Tem a parte ali da cozinha, precisa de pessoas que ajudem. Tem a parte de assistência, quando as mães e as crianças chegam para ajudar no Evangelho. Então, seria interessante se alguns de nós aqui presentes, ou que estejam em casa escutando via internet, que possam se organizar e vir. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se a gente conseguir separar 1 horinha, já auxilia a casa. Tá? Aqueles que estão via internet, basta fazer uma comunicação pelo Facebook, pelo Instagram e procurar o Newton. O Newton vai direcionar a essas pessoas. Aproveitando, quem estiver em casa, que não puder vir, compartilhem os estudos. Quando nós compartilhamos os estudos, nós compartilhamos a doutrina de Jesus. E muitas pessoas necessitam disso. Não é nem por um efeito de compartilhar a rede social para ter likes ou não ter likes. É para compartilhar realmente o estudo, né? A gente cansa de falar aqui que muitas vezes o palestrante que está ali, ao abordar um tema específico, e nós em casa escutamos e pensamos, isso foi para mim. E quando o conteúdo é doutrinário, é moral e é educativo, aquela pessoa que não está muito bem, está passando por um processo que não seja bom, vai receber aquilo de muito bom grado.
Tá? Então, quem estiver em casa assistindo, compartilhem. É muito importante. Leremos agora um trecho do Evangelho para nossa harmonização. Faremos a prece e depois Eloá vai desenvolver. Vai ter 50 minutos para desenvolver as questões. O Evangelho é em torno do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, na parte perdoai para que Deus vos perdoe. São passagens do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. E ele fala o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. No outro item, ele dá continuidade. Se perdoarmos aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenhais ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus, capítulo 18, 15, 21 e 22. Meus irmãos, fechemos os olhos. Pensemos em Jesus, abençoados por estar aqui nesse momento. Querido Jesus, mais um dia reunidos no SEAP, para estudarmos o Seu Evangelho, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por tudo que iremos escutar e receber, pela instrução que será dada nesse momento. Inspira, Senhor, a Eloá em sua palestra. Inspira, Senhor, também a Conceição nas suas prédicas. Que tenhamos a harmonia e o pensamento equilibrado, harmonizados com os teus ensinos. Que Altivo Panfiro, diretor espiritual da nossa casa, também tenha conosco. Que Allan Kardec, que Leon Denis, que os ensinamentos e os pensamentos de Eurípides Barçanufo possam nos entreter nesse momento de enlevo e de paz. E assim, agradecidos, inspirados, harmonizados, e com a permissão de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos, os trabalhos desse sábado aqui no SEAP. Que assim seja, Senhor. Leremos agora as questões que a Eloá irá desenvolver. Ela solicitou a questão 568, do Livro dos Espíritos, que faz parte do livro 2, do capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos têm missões a cumprir? As cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? Os espíritos respondem: podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Eloá, que Jesus te inspire. Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito abençoados, que todos possam sentir a aproximação, a presença dos vossos anjos guardiães que trouxeram vocês aqui, todos vocês, encarnados e desencarnados, na tarde de hoje. Nós estamos estudando já há algum tempo, essa segunda parte do Livro dos Espíritos, o mundo
espírita ou dos espíritos, acabamos já o capítulo 9, né? E começamos semana passada o capítulo 10º, que trata das ocupações e missões dos espíritos. Quem assistiu semana passada, né, o nosso companheiro Alcides começou a falar das ocupações, né? E hoje nós vamos tratar de uma parte das missões, porque ainda vai ter outro ponto semana que vem para concluir aí esse capítulo. E aí quando a gente começa a falar de missões, né, é uma palavra muito forte. E a gente lembra, né, de quantos missionários nós conhecemos. Vamos falar um pouquinho daqueles que são muito queridos aos nossos corações. Começando pelo nosso codificador, nosso amado Allan Kardec, que nasceu, né, lá em Lyon, em 3 de outubro de 1804, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, e desenvolveu toda essa trajetória que muitos de nós já conhecemos, que veio a culminar nessa organização da doutrina espírita, né, ou doutrina dos espíritos. A partir de 18 de abril de 1857, com a publicação dos Livros dos Espíritos, se inicia aí essa grande divulgação da doutrina espírita. E o quanto, né, essa personagem, esse homem que foi real, que existiu, que era esse professor, esse gramático, esse pedagogo, esse pesquisador, cientista, poliglota, que se desvencilhou de todos aqueles dogmas anteriores para passar a estudar aqueles fenômenos que estavam ocorrendo na França, né? Na verdade na Europa toda, tendo começado lá em 1848 com as irmãs Fox, né, em Hydesville, mas que chegou também à Europa sendo conhecido como fenômenos das mesas girantes, as danças das cadeiras. E lá foi ele investigar, mal sabendo ele que a missão dele era aquela. E aí, quando a gente vai, né, vendo todo aquele desenrolar, a gente acha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E a gente não vê o quanto ele sofreu, o quanto ele lutou para que hoje pudéssemos estar aqui, falando abertamente da doutrina dos espíritos. E muitas vezes, né, quem já viu o filme, né, que traz uma pequena parte da história dele, pode até lembrar, né, do quanto ele sofreu, do quanto ele lutou, né, e que mesmo assim, após a sua morte, ainda teve muita dissensão com relação a essa questão da divulgação da doutrina. E aí a gente lembra de quem? Do nosso mestre de Tours, Leon Denis, né, que muitos dizem ter sido ele, né, que seria aquele espírito que ocuparia o lugar de Kardec, caso Kardec falhasse. Mas o Kardec poderia falhar? Sim. Porque, lembrando lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, somente os espíritos puros não sofrem nenhuma influência da matéria. Então, estando encarnado, teria o livre-arbítrio de vir a falhar. Mas, claro que os espíritos superiores já sabiam, né, que aquela alma, aquele espírito, já era um espírito muito preparado e designado para aquela missão por Jesus. Então, o que acontece? O Leon Denis, durante muitos anos, até eu mesma, né, no início do espiritismo, estava achando assim, Leon Denis é aquele, né, aquele cara ali, que se Kardec falhasse, ele entraria ali, né, como se fosse um step, né, vamos dizer assim. E não, Leon Denis é uma alma muito, muito evoluída, que apareceu ali na obscuridade também, né, naquela região de Fogue, uma região próxima até onde nasceu Joana d'Arc. Teve uma infância muito pobre, sofrida, não pôde estudar, né? Mesmo assim, ele foi autodidata, pôde estudar porque seu pai, né, não era uma pessoa má, mas era um tanto irresponsável e tinha que ficar pulando de emprego em emprego, não parava em cidade nenhuma. As primeiras letras foi a mãe dele que ensinou. E aí, essa alma, né, esse espírito que já tinha dentro dele aquelas aquisições, trazidas talvez daquela encarnação dele como um John Wycliffe, lá na Inglaterra. Esse John Wycliffe, né, ele nasceu em 1328, mais ou menos, que alguns historiadores dizem que é 1326, e desencarnou em 31 de dezembro de 1384.
Então, ele foi aí o chamado precursor das ideias da Reforma Protestante, porque ele traduziu para o inglês a Bíblia. E também foi contra vários posicionamentos da Igreja Católica da época. Então, já tinha essa questão de que não precisava de Papa, que o Papa, nosso Papa seria Jesus Cristo, que os membros da Igreja tinham que viver como Jesus e os apóstolos viviam, dar todo esse exemplo, contra uma série de coisas da Igreja Católica se meter no governo, né, e diziam que o rei estava ali designado para reinar. E tinha já essa ideia, né, da vida espiritual. E aí, como Leon Denis, ele já traz isso desde novo. E quando, com 18 anos, ele depara com aquele Livro dos Espíritos, numa livraria ali, à mostra, e ele se interessa e compra com aquela suada de dinheirinho que ele ia fazendo, trabalhando como criança, e juntou, e começou a ler e se encantou. Então, não foi à toa que, de repente, ele leu o Livro dos Espíritos e se despertou para a sua missão. A partir daí, ele faz várias viagens, né? E depois, quando começa a trabalhar, e ele começa a falar inicialmente sobre o espiritualismo, e depois ele vai se engajando aí nessas palestras e escritos sobre a doutrina espírita, né? Lembrando aí, né, que como o Altivo falava muito bem sobre ele, né, que Leon Denis era um grande escritor, porque ele escrevia todas as suas palestras, né? Antigamente, era a falta de educação chegar aqui e falar assim, tinha que preparar antes, escrever e ler. E isso era considerado, né, era uma forma de cuidado, né, de educação. Então, a partir daqueles escritos ali, ele foi reunidos e veio a publicar o livro Depois da Morte e outros livros também, que a gente vem conhecendo. Mas por que eu estou fazendo questão de falar sobre esses espíritos? Para a gente poder entender que, às vezes, a gente acha que precisamos de grandes missões. Eles são espíritos que já eram preparados, né? Allan Kardec tem no livro lá, Disciplina e Escola, que é um livro de vários espíritos, psicografia do Chico Xavier, uma mensagem que fala que o Allan Kardec foi o Jan Hus, que nasceu em Praga, né, na cidade de Praga, em 1369, na República Tcheca. Praga foi o Jerônimo de Praga, desculpa, só confundi. Então, são espíritos que já vieram preparados, por isso tinham grandes missões. E as nossas missões? Vamos começar a pensar cada um aí na sua missão. E aí Kardec, né, como bom observador que era, né, e professor, ele faz vários questionamentos. E aqui na questão 568, como nosso companheiro já leu, ele pergunta, né, os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? Lembra lá, o estado errante, ele foi abordado já no capítulo 6º, foi falando sobre a vida espírita, né? Mas só para a gente relembrar, aqui no comentário da questão 226, Kardec diz assim, sob o aspecto das qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens e classes, que eles percorrem sucessivamente, à medida que se depuram. Relativamente ao seu estado, podem ser encarnados, isto é, unidos a um corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material, e aguardando uma nova encarnação para se melhorarem. E espíritos puros, isto é, perfeito, não tendo mais necessidade de encarnar. Então, espíritos errantes é que estão aguardando nova encarnação para se melhorar. O espírito puro tem necessidade da encarnação? Não tem mais necessidade da encarnação, mas como missão eles podem encarnar. Como o nosso querido Mestre Jesus, né, que é o único espírito puro que temos notícias até então da encarnação na Terra. E aí a gente começa a analisar, né? Então, vamos lá, lembrando, Kardec desencarnou, né? E aí, depois dele desencarnado, ele está aí, né? Auxiliando os centros espíritas, intuindo as pessoas, participando ali enquanto desencarnado. Mas por quê? Porque ele continua nesse trabalho.
Leon Denis, a mesma coisa, esse nosso querido espírito. Esse espírito que eu, particularmente, ainda preciso conhecer muito, porque muitas das obras do Leon Denis, né, não são muito divulgadas, né? O Mundo Invisível e a Guerra, como eu já falei aqui de outras vezes, é um livro excelente, que tem vários artigos falando sobre guerra, não só sobre guerra, sobre vários artigos falando sobre o espiritismo mesmo, e a realidade que eles viviam na época. É muito atual, apesar de ter sido publicado lá no início do século XX, mas não se refere só à questão da França e da Europa, se refere também às nossas vivências atuais. Depois também o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, né? O próprio Problema do Ser, que é mais conhecido algumas partes. Mas aquele livro ali é um livro que a gente tem que estar sempre lendo, como o nosso altivo recomendava, né? Principalmente o capítulo que falava sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Porque o pensamento a gente já viu lá no capítulo anterior, capítulo 9, é a chave de tudo. É o nosso pensamento que vai atrair. É o nosso pensamento que vai fazer a gente ter força, ou a gente ficar aí num cantinho, em depressão, atraindo aqueles espíritos que vão vibrar naquela sintonia de tristeza e de desamor. E aí, voltando para cá, né, a gente lembra, Leon Denis, tudo que ele deixou, tudo que ele passou, né, foi fácil? Não, não foi fácil. Ele teve muitas renúncias. Né? Muitos não sabem, né? Mas lá naquele livro do Gaston Lúcio, Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, é uma biografia, né? sobre o Leon Denis. O Gaston Lúcio viveu na época de Leon Denis, era muito amigo. E ali, um fato que eu já li esse livro umas 2 vezes, na terceira, muito tempo atrás, quando eu fui reler agora, uma coisa que eu não tinha percebido, que a gente às vezes passa. Leon Denis teve também um amor. Ele amava muito uma mulher, que era correspondido, mas ele abdicou desse amor em prol do quê? Da missão que ele tinha, porque ele sabia que não ia conseguir dar cabo daquela missão de viajar divulgando doutrina espírita e ter a questão familiar naquela encarnação. Então, a gente vê o quanto esses espíritos abnegados estão sempre aí nos trazendo, né, consolações, amor, nos trazendo forças, para que hoje a gente possa, ao ler, ao estudar, daí a importância do estudo e da meditação, a gente possa ter forças para continuar a nossa vida. Né? Todos nós aqui, a maioria de nós, né, temos também as nossas missões a cumprir. E a gente pensa mais, mas eu não sou Leon Denis, eu não sou Kardec, eu não sou Jesus. Mas temos as nossas missões relativas ao nosso próprio grau de evolução. Missão de mãe, missão de pai, missão de professor, né? Missão de uma mãe abnegada, dedicada, que até emociona a gente quando a gente vê. E hoje em dia, qual é a propaganda? Não casem, é ruim família, é ruim ter mãe, é ruim ter filhos. Não, gente, não é. Tudo isso é um plano das trevas, que nós temos que estar muito atentos. E quando nós voltamos para estudar, por exemplo, O Mundo Invisível e a Guerra, foi um livro que foi publicado e que lá no início, né, foi publicado por volta de acho que foi 1910, se eu não me engano, 1910, não estou lembrado se foi 1919, mas enfim, antes de 1920, foi em 1919, acho que foi isso. E ele simplesmente, aqui no Brasil, teve uma única edição, que depois não quiseram mais editar, que eu não vou dizer o nome da editora, né, porque está sendo gravado. E aí o altivo já conhecia, mas, só que não queriam reeditar, que diziam que não era doutrinário. Mas aí o altivo falou, não, os espíritas precisam conhecer isso. Por isso que o altivo tinha a gráfica lá, no Centro Espírita Leon Denis, que muitas vezes ele tirou do bolso dele para pagar, para imprimir, para que hoje a gente pudesse ter. E o professor José Jorge, esse mesmo aqui, aquele baixinho, magrinho, com aquele olhão azul, aquele cabelinho arrepiado, que a gente via, não dava nada, né? Mas quando subia na tribuna, né, Newton? A gente que assistiu era coisa de outro mundo, como dizem. Ele era o professor, foi professor do Pedro II,
Foi professor da UERJ, foi tradutor de grandes obras, traduziu esse Mundo Invisível à Guerra e traduziu vários outros também. Então, assim, a importância, né? Você olha o professor José Jorge, é um professorzinho, né? Pequenininho, baixinho, ia de ônibus, descia lá no ponto, lá em Bento Ribeiro, ia lá, ficava na dele. Grande espírito. Altivo, muitos de nós, alguns conviveram mais, né? Eu convivi assim pouco, só de ver, né? E eu tinha uma bobeira ainda, né? Eu achava que eu olhava assim, o pessoal tudo em cima do altivo, parecia que queria sugar aquilo, me dava muito nervoso. E eu também ficava assim, não vou passar perto dele não, vai que ele está vendo o que eu estou pensando, quem eu realmente sou, que realmente ele via. Mas ele jamais faria qualquer coisa que fosse ali desagradar ou ofender alguém. E a gente vê ali aquele espírito que a gente não tem nem noção. Porque, olha só, o Leon Denis, né, que foi lá o John Wycliffe, lá em 1300 e pouco, 1400 e pouco, na época da Guerra dos 100 Anos. Né? A gente vê um Kardec, que foi também Jean Hus, lá atrás. E a gente vê Leon Denis em Bento Ribeiro. O que ele estaria fazendo ali? Aí alguns dizem, né, tem alguns livros que falam, porque Leon Denis achou, assim, se atraiu por aquele grupo de estudiosos que estavam ali. A minha opinião pessoal, se alguém quiser discordar, ótimo, discordem sim. Mas a minha opinião pessoal é que não foi isso, não. É que não foi por acaso, não. Que o altivo já foi lá daquela época, quiçá daquela época em que Leon Denis foi um celta, como Kardec foi um druida. Então, quem quiser saber mais, lê lá o Mundo Céltico, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E também o Joana d'Arc, médium. Mas eu penso que altivo não era por acaso, não foi por acaso que Leon Denis veio para cá. Como também não foi por acaso, né, das irmãs Cida, Neuza, Elvira, né, que a gente olha pessoas simples, de uma bondade que você olhava assim, aquele sorriso, né, da Cidinha. Eu lembro ela lá para liberar os médios. Deixa eu ver se está saindo fluidinho. As mãozinhas dela já toda assim, meio tortinha por causa daquela artrose, aquele negócio que ela tinha, um sofrimento, gente. E estava sempre rindo. Sempre tratando todo mundo com amor, com alegria. Né? Aí a gente vê, será que foi por acaso que esses espíritos foram ali? Na minha opinião, não. Então, olhamos assim, pessoas aparentemente normais como nós, que desenvolveram e foram vitoriosos em suas missões, encarnados e desencarnados agora nos ajudando. Né? A gente vê também a Lourdinha, né, que na época, como encarnada, não teve uma participação assim tão grande, né, mas que foi uma professora amorosa e dedicada. Aí a gente faz um contraponto. No livro Voltei, o irmão Jacó, que foi o Frederico Figner, que foi um homem que ajudou muito, tinha essa missão de ajudar muito o espiritismo, ele tinha muito dinheiro, ele montou o Parque Gráfico da FEB. Né? E ele foi atrás do espiritismo que ele perdeu uma filha, a Raquel Figner, e procurou a médium Ana Prado, lá em Belém do Pará, que ele sabia que fazia materializações. Foi atrás dela que ele queria ver a filha. E conseguiu. E aí ele ficou tão feliz de ter conseguido aquilo, né? Que se dedicou à doutrina, ele pagou para fazer lá no prédio, que hoje é a Federação Espírita de lá, e veio depois montar esse Parque Gráfico da FEB, enfim, sempre ajudou. Depois, como doutrinador, falava muito bem, falava muitas coisas interessantes. Né? Só que quando ele desencarnou, ele olhou para ele, cadê a minha luz? Estava fraquinha. E na mesma época desencarnou uma professorinha primária, que a luz dela era imensa. Então, nós não precisamos de grandes missões, esperar grandes convites. Basta que a gente faça o nosso simples com amor. Né? Essas missões que a gente vê aí, que a gente está falando, né, de mãe, de pai, de colocar, às vezes, até um copinho de água ali, que seria mais uma ocupação, que a ocupação seria mais aquele trabalho diário. Mas as missões, as ocupações, elas se entrelaçam. Porque lembra só, né? Que até vou usar um exemplo que eu ouvi outro dia, a missão de evangelização. Se a ocupação do pessoal da cozinha de fazer a comidinha ali não der certo,
a missão de evangelização fica ali um pouco prejudicada, né? Que as crianças ali com a barriguinha vazia não vão querer ficar muito quietinhas prestando atenção. Então, às vezes, a gente fica assim, isso é para os grandes missionários, isso são para essas pessoas muito evoluídas. E não. Nós estamos aí, reencarnados. Não foi por acaso que nós estamos aqui. Nós todos temos ligação com esses espíritos. Altivo, Cidinha, Neuzinha, Elvira, né? O Nilton, que às vezes está mal-humorado, né? Mas que não é uma pressão que né? E que ele acha que desenvolveu esse trabalho todo, né? Por causa daquela dor da perda da esposa tão amada, mas que já tinha essa missão. Ou vocês acham que Altivo pegava ele toda hora, vamos embora aqui, vamos embora ali, me dá carona para cá, porque o Altivo não dirigia mais, diziam, né, ouvi dizer, que é porque ele via os espíritos como se fossem pessoas, então ele achava que ia atropelar a pessoa, sair atacando no freio, né? E tinha muitas pessoas querendo, todo mundo que tinha carro queria dar carona para o Altivo, né? Porque aí sugava um pouquinho do fluido dele. E ele pegava esse chato aí para dar carona para ele. Vamos embora, fazer uma visita, vamos lá, em centro e tal. Por que vocês acham isso? Porque ele já sabia que ele tinha essa missão de abrir essa casa. Ele já sabia. E agradeço a todos esses espíritos que fizeram com que essa casa continuasse aberta. Porque muitos de nós aqui estaríamos aí, quiçá, num hospício internados. Ou até desencarnados através do suicídio, se não fosse esses espíritos abnegados que nos auxiliaram e nos receberam aqui. Aí na questão 569, né? Em que consistem as missões que podem ser encarregados os espíritos errantes? Esses espíritos que estão aí desencarnados, aguardando. Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, há algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar em todos os seus desígnios. Aí tem um comentário de Kardec, né? As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Quer como espíritos, quer como homens, são encarregados de auxiliar o progresso da humanidade. Então, para ser missão, tem que ter o bem por objeto, né? E qual é encarregado de quê? Auxiliar o progresso da humanidade. Aí a gente lembra lá na questão 132, qual é o objetivo da encarnação? É a gente evoluir, se aprimorar e também fazer parte, né, da obra da criação, um ajudando o outro. Os espíritos evoluídos nos ajudam, nós ajudamos aqueles que estão mais embaixo, e aí o tempo todo aí essa cadeia de amor, esse elo de amor. Então, da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para determinados acontecimentos, de velar para o cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de alguma forma, pessoais ou inteiramente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se tornaram os guias e os protetores, aí anjos guardiães, espíritos protetores, dirigi-los através de seus conselhos ou através dos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto espécies de interesses a assegurar, tanto no mundo físico quanto no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual cumpre a sua tarefa. Aí a gente lembra lá do livro Céu e Inferno, na primeira parte, que às vezes a gente passa batido, não presta muita atenção, que a gente gosta de ler as fofocas, né, que são lá as notícias dos espíritos que deram mensagem, né? Mas a primeira parte é muito interessante, que vem falar sobre essa questão do céu, do inferno, do receio da morte. E aí, aqui no item 14, no capítulo 3, item 14, até desmarcou aqui. Mas, enfim, ele vai falar especificamente sobre essa questão das missões. Espera aí, onde que está? Bom, se eu perdi é porque não é para falar agora, né? E ele fala mais especificamente sobre essas questões das variadas missões, né, como eu já falei para vocês. Aqui no livro Depois da Morte, também, que seria aí, como na época que Leon Denis falou, né, pediram para ele que fizesse
um compêndio, né, uma resenha, alguma coisa para simplificar o Livro dos Espíritos. Aí ele falou que já tinha, que era o Depois da Morte, que foi sobre uma palestra que ele deu, enfim. E aqui no capítulo 52, que é Trabalho, Sobriedade e Continência, quando ele fala sobre algumas missões e dá alguns conselhos para a gente, né? Ele fala: evitem os prazeres corruptores, onde a juventude estiola-se, onde a vida se disseca e se altera. Escolham cedo uma companheira e sejam-lhe fiel. Isso é possível, gente. Constituam uma família. Isso aqui no início do século XX, Leon Denis está falando para a gente. Porque o Leon Denis, diferentemente de Kardec, fazia as perguntas e tinha as respostas dos espíritos, tinha os comentários dele, baseado na observação que ele fazia, mas Leon Denis não tinha nada de espírito, ele não era psicógrafo, ele até deu algumas mensagens no livro, que foram até que instruíram o livro Joana d'Arc, quando Joana d'Arc começou a aparecer para ele, escreveu algumas coisas, mas depois isso não foi assim muito à frente. E aí ele coloca aqui, né, é o quadro natural de uma existência honesta e regular. O amor da esposa, a afeição dos filhos, a atmosfera sã do lar são preservativos soberanos contra as paixões. No meio desses seres que nos são caros, que se vê em nós seu único apoio, o sentimento de nossa responsabilidade cresce. Nossa dignidade, nossa circunspecção aumentam. Compreendemos melhor nossos deveres e, nas alegrias que essa vida nos proporciona, aurimos forças que tornam seu cumprimento fácil. Como ousar cometer atos dos quais nos envergonharíamos sob o olhar da nossa esposa e dos nossos filhos? Aprender a dirigir os outros é aprender a dirigir-se a si próprio, a tornar-se prudente e sábio, a afastar tudo que pode manchar nossa existência. Aí ele continua: é condenável viver só, dar, porém, sua vida aos outros, ver-se reviver nos filhos, dos quais soubemos fazer homens úteis, servidores zelosos da causa do bem, morrer depois de lhes ter inculcado um sentimento profundo do dever, um conhecimento amplo dos teus destinos. Aí está uma nobre tarefa. Então, essa história que estão dizendo por aí, deixa as crianças escolherem sexo, escolherem religião, escolherem isso. Não. Nós viemos como pais, como mães. Estamos aqui primeiro que eles. Se eles vieram como nossos filhos, nós temos uma responsabilidade. Não podemos delegar essa responsabilidade para lá e ficar só ali nas redes sociais, não, que são boas, são excelentes. Olha o trabalho que está sendo feito e outras divulgações de outros, estudos maravilhosos aí, mas que muitas vezes são mal utilizadas como dinheiro. Então, está na hora de nós pegarmos a direção da vida dos nossos filhos. Até, claro, a idade da maturidade de cada um. A semente. Se depois, quando eles ficarem adultos, não quiserem, aí é o problema deles, o livre-arbítrio deles. Mas nós fizemos a nossa parte com essa missão da maternidade, da paternidade. Né? Porque, senão, o que vai acontecer quando a gente desencarnar? Que fizestes dos filhos que te foram confiados. E aí, se aquele espírito se desviou por nossa culpa, nós temos essa responsabilidade, sim. Não obrigamos nossos filhos a ir para a escola? Por que não obrigamos a vir para a evangelização? Claro que vão espernear muitas vezes, porque ainda mais se a gente acostumou a criança o tempo todo no celular, no joguinho. Né? Aí chega aqui, não pode ficar mexendo no celular, a criança não vai querer. Né? Mas aí é um trabalho de acordo com a consciência de cada um. Aí Leon Denis continua, mas Leon Denis não casou. Kardec até casou, né, com a Amélie Gabrielle Boudet, que foi um espírito também de uma grande sabedoria, evolução, que estava ali para amparar, para apoiar Kardec. Aí Leon Denis diz, se há uma exceção a essa regra,
de constituir família, essa coisa toda, será em favor daqueles que, acima da família, colocaram a humanidade. Aí a gente vê o próprio Leon Denis, a gente vê o nosso querido Altivo, e tanto nosso Chico, Divaldo, né? E para melhor servi-la, e para executar em seu proveito alguma missão mais elevada ainda, quiseram enfrentar sozinhos os perigos da vida, escalar solitários a senda árdua, consagrar todos os seus instantes, todas as suas faculdades, toda a sua alma a uma causa que muitos ignoram, mas que eles jamais perdem de vista. Então a gente vê das nossas responsabilidades, né, que muitas vezes a gente, às vezes, por opção, né, por cada um tem a sua vida, né, optou por não constituir família e agora na velhice tá esse sozinho, né, diz Joana de Ângeles através do Divaldo, só é solitário aquele que não é solidário. Então vem para a casa espírita, vem ajudar na obra social. Quantos filhos ali que estão precisando de carinho, de amor, não precisa adotar, não. É só chegar aqui, conversar aqui com o presidente, com a organização da casa, que aí vai lá ser como é que vai ser feito. Essas crianças precisam de alimento, sim, mas, sobretudo, de amor. Então, vamos continuar aqui, partir agora para a 570. Os espíritos sempre percebem os desígnios que são encarregados de executar? Será que todos os espíritos sabem? Não. Há aqueles que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que objetivo agem. Então, a gente lembra lá, quando a gente estudou os espíritos, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Os que coordenam o fenômeno têm uma noção, mas aqueles que fazem o fenômeno ali, muitas vezes não. São espíritos ainda pouco evoluídos, muito materializados, que tem aquela questão do automatismo biológico, como no exemplo que está mesmo aqui, né? Aquele exemplo daqueles corais, como no atol das rocas, que aquela série de micro-organismos vão se unindo para formar alguma coisa, né? Outros, porém, sabem muito bem com que objetivo agem. E nós? No fundo, se a gente parar, pensar, começar a analisar, a gente sabe sim, lá no fundo. O problema é a gente querer realmente lutar com aquele homem velho, deixar as paixões um pouco de lado. Mas hoje está um sol, né? Eu vou para a obra social, não. Vou pegar aqui uma praia, vou sair. E não, agora vou sair dessa hora. Eu não quero me arrumar porque eu vou para a noite. Então, quero na sexta-feira, dia do trabalho da desobsessão. Não vou fazer trabalho de desobsessão, não. Eu tenho que curtir a vida. E aí não quer deixar as paixões. A missão, ela existe. Todo médium sabe que é médium. E hoje em dia, não adianta falar assim, muito será dado a quem muito foi cobrado. Então, não quero não, Deus me livre, passo longe da porta de casa espírita. Todos nós que estamos reencarnados no planeta Terra, cujo governador planetário é quem? Jesus Cristo. Conhecemos a verdade. Estamos no ano de 2022. A gente não nasceu ontem, não, literalmente falando. Nós somos espíritos imortais e essa é a nossa dificuldade, de nos enxergarmos como espíritos imortais. Por isso, o apelo das paixões é tão grande e nós nos deixamos levar. E aí, muitas vezes, ficamos doentes, perturbados, e aí chegamos aqui na casa espírita quando conseguimos chegar, porque muitos companheiros, infelizmente, não conseguem chegar a ser socorridos e optam pela solução enganosa do suicídio. Então, qualquer que seja o caso de todos vocês que estão nos ouvindo, lembrem-se sempre que para tudo tem jeito, porque a misericórdia de Deus é infinita. Vamos lembrar do caso da nossa irmã tão amada, Ivone do Amaral Pereira. Ela cometeu suicídio em 2 encarnações. Lá como André de Guzman, naquele livro, O Drama de Bretanha, e também na encarnação dela como Leila, que foi uma encarnação anterior à de Ivone. E aí, a misericórdia divina auxiliou ela. Ela, quando cometeu o suicídio, como era pela 2ª vez e foi uma situação muito complicada, leiam o livro Leila. Não tem aqui porque está esgotado, mas tem na internet, né? E depois, com calma, a gente pode até conversar sobre o livro, quem quiser.
ela ficou quando ela desencarnou através de suicídio, que ela se joga lá no Rio Tejo, ela ficou 10 anos nas mãos de uma horda de espíritos trevosos que cometeram todo tipo de atrocidades com ela. Mas ela conseguiu suportar com resignação, sem reclamar de Deus. E esse foi um dos motivos também que, quando ela foi resgatada e se ofereceu lá, que depois a gente vai ver aqui, das missões, para fazer parte, né, da doutrina espírita, né, de divulgação da doutrina espírita. Então, ela, como Ivone do Amaral Pereira, ela sofreu muito, sim, porque ela teve aí 42 anos de expiação. Porque, como Leila, ela desencarnou com 26 anos, se eu não me engano, ela ainda teria 42 anos de vida. E aí, esses primeiros 42 anos dela, com 42 anos ela tem uma síncope, né, fica como se fosse em estado de coma, que ela é relatado muito bem no livro Recordações da Mediunidade, que está sendo estudado aqui no nosso centro toda quinta-feira, às 5 horas, e também nesse próprio livro Leila. Então, a partir daí, até então, né, a mediunidade dela não é uma mediunidade expiatória, de provação, porque ela tinha toda essa mediunidade por conta dessa flexibilidade do perispírito dela, de foi suicidado em 2 vezes, e todas essas questões. Mas que, quando acontece esse fenômeno, né, é relatado no livro Leila, que os espíritos tutelares, pela missão dela ali, que essa missão dela teria, assim, como se tivesse acabado, né, encerrado com 42 anos, mas pediram uma moratória em que ela se dedicaria, né, que ela poderia assim, evoluir até mais, né, porque a gente evolui muito encarnando. E foi concedida a ela, né, através do Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito Charles, né, que foi pai dela na última encarnação e algumas outras também. Enfim, e ela, o que ela foi? Muitos acham que ela foi professora, ela foi costureira. Ela escreveu muitos desses livros que nós temos aí em papel de pão, porque não tinha dinheiro para comprar um caderno, uma coisa. Então, são muitos sofrimentos. E nós aqui já temos todos esse recurso. Temos todos esses recursos, uma casa espírita, toda bonitinha, toda novinha. Quando está calor, liga o ar-condicionado. Já tem aí tudo, a codificação, já tudo bonitinho. E a gente fica resistindo. Mas se a gente parar e olhar para dentro de nós mesmos, a gente sabe muito bem qual é a nossa missão. Temos as missões adjacentes, pai, mãe, professor, quem é, né, como profissional, como membro da sociedade, mas tem aquela missão da nossa encarnação. Que se a gente não fizer, a gente vai desencarnar e vai ter que começar tudo de novo. Lá como os mensageiros, os médiuns falidos. O segundo livro da série do André Luiz, né? Continuando aí para a gente acabar. 571. Apenas os espíritos elevados desempenham missões? Aí a resposta dos espíritos. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama também cumpre uma missão, mas não é como a do general, quer dizer, cada missão é designada de acordo com a evolução, né? A gente está bem claro aí. Questão 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Respondem os espíritos. Ele a pede e fica feliz por obtê-la. Né? Aí a gente vê aqui no livro Leila, falando sobre a Dona Ivone, né? Quando ela está lá aguardando para reencarnar, né? Que ela desencarnou, já passou por aquele período todo, está no mundo espiritual, e ela está aguardando para planejar a reencarnação dela, a volta dela. Né? E aí diz assim, né? O espírito Arnaud de Numier, né, que é a psicografia de Denise Corrêa Machado. Leila estava inscrita na lista dos primeiros voluntários, embora soubesse da sua condição, muito queria ajudar. Ela sabia que ela era um espírito muito devedor, mas ela queria ajudar e contribuir com os pilares da transição, agora que tinha urgência da reparação para alcançar seus amores, dos quais se distanciara pelo suicídio. Seu coração se tornara dócil pelo muito que errou.
enquanto as lembranças da tortura de que fora vítima nas regiões trevosas, as quais suportou com paciência e coragem, deram-lhe incrível boa vontade para com o programa traçado pelos orientadores maiores. Nunca mais suas ações estariam em desacordo com a evolução planetária. Nunca mais queria estacionar na trilha evolutiva ou viver separada do seu amado Charles. Então, ela tomou essa resolução como espírito imortal que ela era. E nós? Vamos pensar um pouquinho sobre qual resolução nós vamos tomar, se realmente a gente está fazendo todos os esforços, que o espírita é aquele que se transforma, né, se esforça, emprega todos os seus esforços pela sua transformação moral. E eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim, que o ouvido mais perto da minha boca é aqui o meu. Aí, na subpergunta, Kardec faz, né? A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Vários espíritos poderiam se candidatar àquela missão? Sim. Há frequentemente vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Acho que uma Eloá da vida ia ser aceita ali para codificar alguma coisa? Não, minha filha, vai estudar, vai evoluir. Não é isso? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados, na 573? Instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes, como a gente já viu. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Nada está fora do lugar. Jesus é o governador planetário. E só através dele que nós vamos evoluir, vamos chegar a Deus. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Afinal de contas, para quem Deus deu a nebulosa? Foi para Jesus. Está lá no caminho da luz do Espírito Emmanuel. Não foi para outro espírito, não. Claro que outros espíritos da comunidade de espíritos puros, da qual Jesus fazia parte, auxiliaram Jesus. Mas a responsabilidade do planeta Terra é de Jesus. Então, se nós estamos reencarnados no planeta Terra, nós só vamos a Deus através do Cristo, do cristianismo. Então, essa luta contra Deus, contra a figura do Cristo, é para tirar a gente do caminho. Então, a gente tem que estar muito atento. Kardec disse lá nos tempos que são chegados, no último capítulo lá da Gênese, não reencarnarão mais na Terra os espíritos que pensam e fazem o mal, é o mal não tocado pelo bem. Aquele que, fazer mesmo, tanto faz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vai reencarnar no planeta primitivo. 574. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Pessoa que não quer nada, não quer fazer nada. Há, efetivamente, pessoas que vivem apenas para si mesmas e não sabem se tornar úteis em coisa alguma. São pobres seres que devem ser olhados com piedade, pois espiarão cruelmente a sua inutilidade voluntária, e seu castigo começa com frequência, já nesse mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. A gente não vê aí uma horda de jovens adultos, com tédio, com desgosto, né? Subpergunta A. Visto que tinham a escolha, por que preferiram uma vida que não podia lhes trazer proveito algum? Aí, resposta dos espíritos. Entre os espíritos há também preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. O espírito promete, faz todo o planejamento, chega aqui, não está afim. Não quer, porque ele não quer o quê? Se dispor dessas paixões. Deus os deixa agir assim. Eles compreenderão mais tarde, e às suas custas, os inconvenientes de sua inutilidade, serão os primeiros a pedir para recuperar o tempo perdido. Aí a gente vê que não é à toa, a gente está aqui hoje falando de doutrina espírita com 1001 empecilhos nas nossas vidas. É o ônibus que não para na hora que a gente quer vir para a casa espírita, é o marido que reclama, né? Cada um de nós tem aí a sua dificuldade. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil, mas, uma vez diante da obra, quando reencarna, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam na sua ociosidade. A última pergunta aí. 575. As ocupações comuns nos parecem muito mais deveres do que missões propriamente ditas?
Não é uma pergunta não, Kardec colocando. As ocupações comuns nos parecem muito mais deveres do que missões propriamente ditas, né? As coisinhas que a gente faz aí no dia a dia. A missão, conforme o sentido dado a essa palavra, tem um caráter de importância menos exclusiva e, principalmente, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Aí os espíritos respondem: pelas grandes coisas que executa, pelos progressos que possibilita aos seus semelhantes. Aí, para acabar, eu queria ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, rapidamente, Os Trabalhadores da Última Hora, a missão dos espíritas, nossa missão. Nessa mensagem, que é uma mensagem do Espírito Erasto, né, eu contei aqui, tem 11 vezes a palavra ide. Então, diz o nosso amigo Erasto, que foi discípulo de Paulo, muito amigo de Paulo de Tarso: já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Não vos assusteis mais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos, como aos déspotas a mansidão. Palavras perdidas eu o sei, mas que importa? É preciso que regueis com o vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá, nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. E aí vai continuar o tempo todo nos convocando. E ele fala aqui, né, que muitos desses adeptos do Espiritismo, como nós, se desviaram do caminho. E para completar aqui, né, e de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados pelo Espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Podereis então perguntar: como reconhecer os que se acham no bom caminho, se entre os que foram chamados para o Espiritismo muitos se transviaram? E nós vos responderemos: poderei reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem leve a consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, e os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição serão destruídos. Então, que Jesus abençoe as nossas intenções, que Jesus abençoe as nossas missões e que todos nós possamos estar aí de posse de todos esses ensinamentos. Venhamos estudar, venhamos participar da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz. Obrigado, Eloá, pelo estudo trazido. Muito obrigado. Meus irmãos, passaremos agora a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o momento do passe. Os médiuns, por gentileza, se posicionem.
Senhor Jesus, pedimos que abençoe os médiuns aqui presentes, que sejam instrumentos e guias amorosos, que os seus eflúvios recaiam sobre nós, atendendo às nossas necessidades físicas e espirituais. Que seja em Teu nome, Senhor, em nome de Deus e em nome do amor, que damos início aos trabalhos do passe. Então, meus irmãos,